A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 4, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o batismo de Jesus. E a importância que o batismo tem, o significado que o batismo tem em respeito a Jesus e projetando para nós e para os nossos dias qual é a relevância do batismo também para nós na igreja do Senhor Jesus, qual é o papel do batismo, por que às vezes a gente vai entender aqui, eu vou deixar alguns comentários, algumas opiniões minhas a respeito disso, por que que hoje o batismo é tão negligenciado, né? É uma questão que a gente precisa, olhando para essa lição, também buscar na conversa com os alunos, nessa aula com os nossos alunos, haja vista, a maioria deles, ou possivelmente todos eles serão adolescentes, né, nessa faixa etária até os 17 anos, e é uma faixa que a gente percebe que uma certa relutância em participar ali das aulas do batismo, da aula do discipulado, da preparação para o batismo e posteriormente o batismo, né? E a gente vai buscar entender aqui o significado do batismo e ver o exemplo de Jesus, o mestre por excelência, que não tinha necessidade de passar pelo batismo, mas que passou pelo batismo, nos deixando o exemplo a ser seguido. E a gente pode usar essa revista, essa lição, apropriadamente essa lição de número 4, falando sobre o batismo, para trazer a consciência dos nossos adolescentes sobre a importância do batismo, né? Eu me lembro quando eu me converti há 23 anos atrás, eu fui batizar 6 meses depois, porque nós tínhamos um discipulado na época que durava 6 meses, do mês de julho até dezembro. Então eu comecei ali por volta do mês de julho, quando eu me converti, e só fui batizar no mês de dezembro, porque tinha que participar de todo esse processo do discipulado. Mas se deixasse por minha própria vontade, pela minha conversão, por aquilo que Deus fez na minha alma, eu teria batizado no primeiro dia. Era só ter me orientado e eu batizava no mesmo dia, né? Mas hoje a gente vê o oposto disso. Hoje a gente vê um discipulado, a gente traz os alunos para o discipulado para convencer eles a batizarem. Não para falar da importância, não para falar do privilégio que é ser cristão, mas é para convencer os adolescentes e alguns irmãos novos na fé de que você tem que batizar, você tem que virar um membro da igreja. É muito triste isso. E nós vamos ver aqui com Jesus, ele dando um exemplo de que mesmo sendo Cristo, mesmo sendo o Messias, o Salvador, ele se submeteu a essa ordenança e cumpriu todos os requisitos da lei aqui. Vamos ver aqui o nosso texto de referência, Lucas 3, eu vou destacar apenas o versículo 21 e o versículo 22, que fala exatamente, é o trecho que fala sobre o batismo de Jesus, que diz, versículo 21, ao ser todo o povo batizado, e eu destaco essa expressão, né? Ao ser todo o povo batizado. Olha que coisa linda, né? Onde Jesus estava? Será que ele estava observando todas as pessoas serem batizadas para ele depois apresentar-se? Ou ele se apresentou justamente no momento em que todas as pessoas já tinham sido batizadas? O interessante é essa expressão, ao ser todo o povo batizado. Jesus se coloca numa vala comum, né? Juntamente com todo o povão, após todo o povão passar pelo batismo, Jesus vai ali e se apresenta para ser batizado. Vírgula, Jesus também foi batizado. Olha que interessante, Jesus também foi batizado. Ele está se colocando no mesmo padrão, no mesmo nível dos homens, seguindo uma regra, uma mesma régua que está pegando os homens aqui. Jesus está se colocando debaixo dessa mesma baliza aqui, mostrando aqui a sua humanidade também. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Só que no batismo de Jesus vai acontecer uma coisa que não aconteceu enquanto o povo era batizado, mas que vai acontecer aqui, quando Jesus é batizado, o céu se abre e nós vamos ver a presença da Trindade se apresentando ali, justamente com o Filho sendo batizado, o Pai falando e a presença do Espírito em forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o Filho amado, em você me agrado. E eu destaco essa expressão
Porque todos aqueles que também passarem pelo batismo, embora não ouvirão essa mesma fala de Jesus, embora não ouvirão essa mesma fala vinda da parte de Deus ou de nenhum anjo, muitas pessoas, mas muitas, para não dizer todas elas, podem tomar essa frase para si também, porque Deus ama todas essas pessoas. E foi justamente por nós, foi por elas que Jesus morreu naquela cruz. E o batismo simboliza, assim, a nossa aceitação dessa mensagem do Evangelho e nós morrendo para esse mundo para viver uma vida consagrada para Deus. E, obviamente, Deus vai dizer essa mesma frase para todos nós. Você é meu filho amado, em você eu tenho prazer, em você eu tenho me comprazido, em você eu tenho me agradado. A introdução diz assim: o batismo de Jesus é narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O evangelista João, entretanto, narra o fato do ponto de vista de João Batista, que testemunha sobre a divindade de Jesus. O batismo é um dos 5 eventos mais importantes na vida de Jesus. Os outros são. Então aqui a lição vai destacar 5 eventos principais da vida de Jesus. O batismo, né, que é isso que nós estamos estudando agora. Também nós vamos ter o momento da transfiguração, o momento da crucificação, o momento da ressurreição e o momento da ascensão. Cada ponto desse teve o seu ponto, teve o seu significado, teve um momento de acontecer e Jesus não atropelou nenhuma dessas etapas. A primeira etapa, e essa que nós estamos estudando agora, foi o batismo. É o início, é o primeiro passo de Jesus em direção ao seu ministério, foi passar pelo processo do batismo. Olha que lição maravilhosa que Jesus está nos dando. Ele vai passar pelo processo da transfiguração, depois ele vai ser crucificado, ressurreto e vai fazer a sua assunção ao céu, mas nunca antes de ter passado pelo batismo. Que lição maravilhosa deixada por Jesus a nós. Não atropele os processos. Primeira coisa é passar pelo processo de batismo, é dizer, sim, eu creio na mensagem da cruz, eu creio na mensagem do Evangelho, me submeto a uma liderança, vou ser batizado, simbolizando a minha morte para a minha própria vontade, para esse mundo, e ressuscitarei, assim dizendo, para uma nova vida em Cristo Jesus. Daí segue todo o restante dos processos que a gente vai vivenciar na casa do Senhor. O batismo de Jesus, portanto, é a base para que esse sacramento seja repetido por todo aquele que é convidado, convicto, né, da sua salvação e deseja testemunhar sua fé em Jesus Cristo. Tópico de número 1, nós vamos conhecer aqui a figura do João. João prepara o caminho. João era chamado de Batista, porque ele batizava as pessoas que criam na sua mensagem de arrependimento. Então, João Batista não é sobrenome, né? É uma função que ele estava ocupando naquele momento, essa era a função que ele estava exercendo, e aí meio que impregnou, né, no seu nome, João o Batista, João Batista, João aquele que batiza as pessoas para arrependimento. Ele vivia no deserto, vestia uma roupa feita pelo pelo de camelo, usava um cinto de couro na cintura e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João era um homem diferente, acerca de quem o profeta Isaías já havia profetizado. Ele foi chamado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias, tocando o coração das pessoas com uma única mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um homem que dedicou literalmente toda a sua vida a preparar o caminho para o Messias, né? A vida de João Batista foi preparada. Ele abriu mão de uma vida social, ele abriu mão de uma vida em família, em comunidade, para viver uma vida dedicada a um ministério que seria curto. O ministério de João Batista acabaria assim que o Messias surgisse. Exatamente como nós vamos ver acontecendo aqui na história nos evangelhos. Assim que Jesus surge no cenário, João Batista desaparecerá. Obviamente que o próprio João Batista diz que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus aparece, João Batista some do cenário. Esse era o papel de João Batista, preparar o caminho do Senhor, preparar o coração dos homens para receberem o Salvador. O batismo de João tinha um caráter diferente daquele que Jesus ordenou aos seus discípulos que fizessem. João pregava para os que acreditavam já pertencer ao reino de Deus pelo simples fato de serem judeus.
João, porém, denunciava os pecados praticados por eles, mostrando que eram pecadores e que estavam tão fora do reino de Deus quanto aos pagãos. E João batizava para arrependimento todos aqueles que criam na sua pregação. Aqui o judeu, pelo simples fato dele ser judeu, ele já dizia que ele estava vivendo um reino e que não precisava de arrependimento. Ele estava vivendo uma vida que até mesmo os rituais do templo já não estavam mais sendo suficientes para limpar a mente, a mentalidade, livrar aquele povo dos seus pecados. Foi necessário o Cristo Jesus morrer pelos pecados dos homens para inaugurar o reino de Deus. E os judeus aqui nesse contexto achavam que pelo fato deles pertencerem à aliança, seguirem os mandamentos, terem um templo, terem todo um sistema de ritual e de sacrifícios, por si só, isso já garantia a eles a entrada no reino dos céus. E João Batista aparece aqui dizendo que para entrar no reino dos céus vai precisar de arrepender dos seus pecados. Preocupados com a popularidade de João, os judeus mandaram alguns levitas e sacerdotes para colher informações a seu respeito. João Batista, porém, conhecia bem sua identidade e sua função no reino. Por isso lhes disse quem ele não era. Ele disse: eu não sou o Cristo. Quem ele era? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz que clama. Qual era a sua mensagem? Endireitai o caminho do Senhor. Onde ele tinha que estar? No deserto. Quem era ele em relação a Jesus? Do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Havia uma expectativa muito grande em cima do João Batista. Embora a figura dele era meio que era uma caricatura bem diferente do que eles estavam acostumados ali na época, ele simbolizava muito mais um profeta, a mensagem dele, a vida dele, o jeito dele viver, era uma mensagem em si, né? Mas eles depositavam uma certa esperança em cima dele, que poderia haver uma possibilidade desse João aí, talvez ser o Messias, ser o Salvador, ou alguém desse tipo. E ele já dizia, não, eu não sou Cristo, eu não sou Salvador, eu estou apenas arrumando as estradas, eu estou preparando o caminho, eu estou pavimentando a estrada por onde o Salvador vai passar. Então eu estou dando sinalização. Quando eu apontar o caminho, esse vai ser ele. E as pessoas deveriam então olhar para João como aquele farol que ilumina, mas não o próprio João seria o Salvador, mas aquele que apontava para o Salvador. Amém? E ele deixou isso bem claro para que toda a glória não fosse depositada sobre ele. João Batista não realizou milagres, nem fez coisas extraordinárias, ele apenas cumpriu a vontade de Deus. Isso foi o suficiente para que Jesus dissesse que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. Que bela declaração, né? Dentre os nascidos de mulher, não há um homem maior do que o João Batista, né? Uma figura extremamente importante para o ministério de Jesus Cristo. Tópico de número 2, batismo de Jesus. O evangelista Lucas registra que Maria passou os primeiros meses de sua gravidez na casa de Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista. Quando Maria saudou Isabel, esta foi cheia do Espírito Santo, e o bebê saltou em seu ventre. Isabel então bendisse a mãe do Senhor e o fruto do seu ventre. Depois disso, a Bíblia não registra nenhum encontro entre João Batista e Jesus. Eles eram primos, eram parentes, mas a Bíblia não registra encontro entre eles. A gente supõe que por serem parentes, que morarem próximos, possivelmente eles se encontraram ali durante a sua infância e a sua adolescência, mas a Bíblia não registra isso, tá? O tópico só quer mencionar isso, é uma informação importante para nós. Já adulto, João Batista começa a pregar o arrependimento e a batizar no Rio Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista é um bom exemplo de alguém que reconhece e cumpre a vontade de Deus. Ele não se envergonhou de chamar o povo ao arrependimento, não negou a sua missão e não quis para si mesmo nenhum reconhecimento ou glória. Durante todo o seu ministério, João sabia que ele estava abrindo o caminho para o Messias. Então, como dizia, né, antigamente, cada macaco no seu galho, né? Cada parte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa eu sou João que prepara o caminho, outra coisa é o Salvador que vai passar por esse caminho.
Quando Jesus foi ao encontro de João, perto do Jordão, para ser batizado por ele, o profeta declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Em sua submissão ao Senhor, João relutou em batizar aquele de quem ele não se julgava digno, nem de desatar as sandálias. Imagina batizá-lo. João afirmava que ele deveria ser batizado pelo Messias e não o contrário. Jesus, porém, o aquietou. Não, João então batizou o Mestre. O batismo de Jesus não foi de arrependimento, mas profético. Aquele ato apontava para a sua morte na cruz, onde toda a justiça seria cumprida, né? João Batista ficou tão assim, embasbacado, tão encantado com a presença do Messias à sua frente, com a presença do Cordeiro, que ele não queria fazer esse ato. Jesus teve que dizer para ele: João Batista, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir todos os requisitos, vamos cumprir toda a justiça, aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. Então vamos fazer o seguinte, você me batiza. Embora João não se sentisse digno, mas João estava ali para isso. Olha só que mensagem poderosa para os nossos dias, né? Muitas das vezes nós não nos achamos dignos da função que empenhamos, nós nos sentimos fracos, débeis, pecadores para aquela função, mas cumpriremos nós toda a justiça, cumpriremos nós a nossa missão. E o cumprimento da nossa missão vai glorificar ao nome do Senhor, e isso basta. É o que João Batista está aprendendo aqui com Jesus. O João Batista cumpre a sua missão e isso basta. O restante, depois a gente vai executar por aqui. Tópico de número 3, batismo, uma declaração de amor. O batismo faz parte do compromisso do cristão com Deus, por isso deve ser visto com seriedade. Na verdade, todo aquele que confessa a Jesus como seu Salvador e Senhor deve passar pelas águas, uma vez que o batismo é uma declaração pública da fé cristã. Quando o crente é afundado nas águas, simbolicamente ele morre para o mundo e para o pecado. Ao emergir, simbolicamente ele ressurge uma nova criatura em Cristo. Sempre que nós estamos fazendo a preparação para o batismo, a gente deixa bem claro isso, né? Que o batismo ele tem um simbolismo muito importante para realçar a nossa fé. Nós declaramos fé em Jesus. E o batismo é uma manifestação pública de que cremos em Jesus e que para isso nós vamos chegar ao ponto de morrer para nós mesmos. Então simboliza a morte de uma pessoa e quando ela se levanta das águas, ela está ressurgindo uma nova criatura. E todas as pessoas, inclusive a gente ordena e pede às famílias que estejam presentes, né? Para os pais, os filhos, o esposo, a esposa, quem for da parentela daquela pessoa que está batizando, é importante que vá, porque é uma demonstração pública que aquela pessoa está fazendo, que ela agora crê em Jesus e a vida dela vai ser completamente entregue para o Senhor e para a glória do nome do Senhor. Vale ressaltar que ninguém deve pensar em se batizar para ser salvo, porque a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. O batismo, contudo, foi um sacramento consolidado por Jesus quando ele mesmo passou pelas águas antes de iniciar o seu ministério terreno. Esse fato por si só já confere um aspecto bastante espiritual ao batismo. Mesmo assim, há quem resista, seja por incerteza de ser a atitude certa a tomar, seja por achar que isso não passa de uma invenção humana, ou até por se prender ao exemplo do ladrão na cruz que foi salvo sem ser batizado. Essas são apenas desculpas para quem não se posicionem por Cristo. Outro aspecto importante do batismo é que Jesus se batizou quando adulto, quando ele já tinha total consciência daquele ato. Por esse motivo, o cristão evangélico não é batizado quando bebê, pois a pessoa precisa confessar a sua fé em Jesus e escolher passar pelas águas do batismo. Jesus, antes de ascender aos céus, ordenou que os apóstolos batizassem todo aquele que se tornasse seu discípulo, ou seja, todo aquele que se tornasse seu seguidor por escolha própria e consciente. Se você já confessou a Jesus como seu Salvador, mas ainda não se batizou, pense nisso. O Senhor aguarda o testemunho público do seu amor por ele. E aí vale ressaltar o que eu disse no começo, o papel dessa lição é você fazer um levantamento aí na sua turma daqueles que não foram batizados ainda. Vamos supor que você tem uma turma de 10 alunos e você tem a metade, ou 4, ou 5, ou 6 adolescentes que não foram batizados. Faça esse levantamento antes de domingo
Você vai conseguir fazer isso com os pais, né, deles, ou com o secretário da igreja. De alguma forma, faça o levantamento de quantos ali são batizados e você vai orar a Deus até domingo, pedir a Deus para te dar essa autoridade, essa palavra de incentivo, e você vai focar nesses que não são batizados, para que eles possam, após essa lição, quem sabe, né, você passar o nome deles para o pastor da igreja, para que comece uma turma de discipulado para o próximo batismo da igreja. Essa turma aí já não está sendo batizada, né? Essa consciência da importância do batismo. Principalmente quem nasceu no evangelho, ali era criança, virou adolescente na igreja, às vezes a gente vai levando e vai adiando, vai adiando, vai adiando. A impressão que dá é que se pudesse deixar de batizar, eles não batizariam. Por falta o quê? De consciência. Então esse é o teu papel, professor, nessa lição, especialmente para essa lição, é o teu papel conscientizar os jovens e adolescentes que estão aí na sua turma sobre o papel do batismo e a importância do batismo aí na sua igreja e para a vida cristã como um todo. E um outro destaque aqui que o tópico de número 3 trouxe é sobre a idade, né? A gente não batiza criança porque não há consciência de pecado. Então, uma vez que a pessoa tem consciência que é pecadora e ela aceita a fé em Jesus, então ela vai demonstrar publicamente a sua fé em Jesus. E aí vem o papel do batismo. Por isso que a gente não batiza crianças, tá? Então essa é uma informação importante, porque não se batiza criança e ao mesmo tempo a gente traz uma consciência para eles da importância deles participarem do batismo e não se envergonharem desse ato tão maravilhoso e que isso não traz mais peso do que eles já têm, que às vezes a gente percebe o seguinte: se eu batizar eu sofrer peso, vou ter muitas responsabilidades, agora eu vou ser membro e aquela coisa toda. Meu irmão, conscientize eles de que não muda nada. Essa é a minha palavra para a classe de discipulado que a gente dirige aqui. Não muda nada, você já é crente. Você já tem um mundo contra você, o pecado contra você, Satanás contra você, a sua carne contra você, muita coisa você já venceu, já lutou até aqui. O batismo só se aquela fase em que você vai dizer para as testemunhas que estão te assistindo que você crê em Jesus. E nós cremos em Jesus. O fato de nós sermos evangélicos, estarmos numa igreja evangélica, já testemunha que nós cremos em Jesus. Então, por que não batizar e não testemunhar isso diante de nossos familiares que já sabem que a gente é crente? Então, não tem problema nenhum. É apenas desmistificar, trazer a consciência e incentivá-los ao batismo. Eu creio que esse é o papel principal dessa lição, trazer Jesus como modelo daquele que não precisava ser batizado, mas batizou para cumprir toda a lei, para cumprir toda a justiça e também mostrar a importância que o batismo tem para nós, porque é uma testemunha, uma forma de testemunharmos que nós cremos em Jesus para todas as pessoas que estarão assistindo ali aquele batismo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Conclusão dessa palavra diz: quando o apóstolo Filipe explicou as escrituras ao eunuco etíope, este logo pediu para ser batizado. Eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, e Filipe batizou o eunuco. O crente convicto de sua fé tem pressa de cumprir as ordenanças de Jesus. E aí eu volto a dizer, eu sou testemunha disso, eu me converti em meados de julho, só fui me batizar em dezembro por causa do processo do discipulado, que demorava 6 meses naquela época na nossa igreja, e aí eu demorei 6 meses para ser batizado, mas a minha fé era tão grande, a minha alegria por estar ali era tão grande, que se me colocasse um tanque batismal, no outro dia eu batizava. Né? E que nós possamos ter essa alegria, nós que estamos aqui incentivando os nossos adolescentes, que nós possamos mostrar para eles esse privilégio. É uma alegria, é um privilégio eles estarem numa igreja, estarem servindo ao Senhor. Muitos jovens, muitos adolescentes, nesse momento estão morrendo, estão nas drogas, estão vivendo uma vida afastada de Deus e nós temos a oportunidade. Eles têm a oportunidade de servir a Deus, de estarem ouvindo uma palavra, de terem pastores, de terem líderes. Os pais são crentes, os familiares são cristãos. Que privilégio! Então é mostrar para ele o lado positivo
da fé cristã e de que isso é um privilégio para eles. Amém? Não é um peso. E aqui eu deixo o nosso grupo do Telegram, eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo o link do Telegram. Entra lá, você encontra essa revista em PDF, você vai encontrar lá também esses slides que eu usei nessa lição, caso você queira usar, e também a revista em modelo Word. A revista não, perdão, essa lição de número 4 em Word eu já fiz aqui, já vou publicar lá juntamente com o vídeo e vai estar junto com a lição em PDF, o PDF dessa lição, a versão em PowerPoint dessa lição de número 4 e também a versão Word para você imprimir e levar para eles lerem aí e acompanharem a leitura da revista, caso eles não tenham adquirido, tá? Então entra aí no link, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, clicou, entra lá no grupo, você vai lá no nome do grupo, EBD em Foco, clica lá, vai estar o ícone arquivo, clica lá e procura, pesquisa lá que você vai encontrar todo o material de apoio para essa lição, entre outras lições de jovens e adultos, todos os apoios que a gente tem colocado lá, tá bom? Deus abençoe sua vida, não deixe de se inscrever no nosso canal, para sempre quando a gente gravar vídeos aqui, deixar aulas, você ser notificado aí do outro lado, tá bom? Ore por nós, que nós estamos aqui sempre para dar esse apoio, esse suporte à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Amém.